Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, seu irmão em Cristo, Jefferson Souza. Nós estamos em duas linhas de transmissão. Nesta tela, nós estaremos compartilhando esta mensagem lá no meu canal do YouTube. Estarei deixando o link aí nos meus status do WhatsApp. Depois você acompanha, coloca lá o seu parecer naquilo que nós vamos tratar hoje aqui. Nesta tela, nós vamos estar compartilhando em alguns grupos que eu participo de pastores, de amigos aí pregadores, os amigos pastores. Nós estaremos lançando esta mensagem lá nos grupos. Eu recebi uma mensagem hoje de um casal, amigos, já de algum tempo, de uma cidade vizinha aqui de onde eu moro, e os mesmos, eles me procuraram por meio de ligação e me relataram sobre um assunto muito delicado que hoje nós temos visto nas igrejas, não em todas, mas em algumas, sobre abuso sobre a ovelha. E o problema deles, né, que é uma família, é sobre o pastor não permitir de forma alguma eles poderem visitar outro amigo pastor. Segundo ele tem muitos amigos pastores e sempre recebe um convite para um aniversário, para uma festa da igreja, e algo que acontece nos outros ministérios amigos, e ele é impedido de poder ir. E ele me procurou e me perguntou o que eu achava. E eu disse a ele que eu não acho nada, mas a Bíblia Sagrada, ela trata sobre isso. Então, vamos lá. João capítulo 10. Oh glória. João 10, versículos 11, versículo 12 e também o 13. A palavra diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o que é mercenário, e não pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo vindo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as apanha e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque ele é mercenário e não cuida das ovelhas. Meus irmãos, a você que vai receber aí no grupo, redobra aí a atenção. Esse texto é um texto que nós vamos tratar pastores abusivos. As ovelhas é de Jesus. Tem pastores que cuida, apacenta? Tem, eu conheço bastante. Você conhece. Mas tem os abusivos? Também tem. Então, quando o medo se perde, o medo ele está se perdendo, substitui o medo por cuidar. Há uma linha muito fina entre cuidado pastoral e controle espiritual, entre proteção e posse. Tá entendendo? Entre zelo e cuidado. Medo. Nem todo pastor que diz estou cuidando, de fato está cuidando. Ei, alguns são apenas mercenários e estão tentando reter alguma coisa. O problema não é a ovelha visitar outro pasto. Nunca foi isso. Sabe qual é o problema? É quando o pastor sabe que o pasto dele está seco. Aí o problema está aí. Quando o alimento é verde, quando o alimento é nutritivo, quando o alimento ele é saudável, a ovelha permanece espontaneamente. Sim ou não?
Sim ou não? Mas quando o pasto está seco, quando o pasto seca, sabe o que é que acontece? O medo do líder aparece. E onde, Jefferson, entra o abuso aí? O abuso da liderança. Quando se usa o medo, sabe como? Ameaça espiritual. Manipulação emocional. Linguagem ungida para prender o que não te pertence, pastor. O que não nunca te pertenceu. Você está entendendo como isso aqui é sério? As ovelhas não são do pastor. As ovelhas é de Jesus. Não é de pastor. As ovelhas têm dono e o dono é Cristo. Salmos de número 103. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó. Lá no Salmos 100, Salmos 100, é Salmos 100, perdão. Versículo 3, ó. Sabei vós que o Senhor é Deus. É Ele quem nos fez e não nós mesmos. Nós somos o seu povo e as ovelhas do seu pasto. Presta atenção. Nenhum pastor morreu na cruz, ou morreu? Morreu. Nenhum pastor derramou sangue redentor, ou derramou? Nenhum pastor pode reivindicar posse espiritual sobre pessoas, ou pode? O pastor, entenda, é mordomo, não proprietário. Ei, pastor, tu é mordomo. Ei, pastor, tu é mordomo, tu não é proprietário. Eita Jesus, quando o líder, ele abre a boca e diz, aqui na minha igreja é a única igreja verdadeira, bate no chão, levanta a mão, meu Deus. Se você sair daqui, você se perde. Deus, ele só fala aqui. Em outro lugar, Deus não fala. Aqui é o lugar. Visitar outra congregação é rebeldia. Tu é rebelde, ovelha. Isso não é zelo. Isso é usurpação do lugar de Cristo. 1 Pedro 5, não é eu que falo, mas 1 Pedro, capítulo de número 5. Eita, como tu é bom, Jesus. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 2 e 3. Versículo 2 e 3. Eita, Jesus. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó. Alimentai o rebanho de Deus, que está entre vós, assumindo o cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não pela ganância do lucro, mas com espírito pronto, nem como senhores sobre a herança de Deus, mas como exemplo para o rebanho. Como exemplo para o rebanho. Apacentai o rebanho de Deus, pastor, não como dominadores do que foram confiados a vocês. Então, quando esse domínio chega, quem domina o rebanho já perdeu, já deixou de servir o pastor supremo. Você está entendendo? O mercenário, ele tem medo de perder. Agora, o bom pastor, ele tem segurança dentro da verdade. Jesus, ele faz uma distinção, e a distinção que o mestre faz é clara. Presta atenção. O bom pastor, ele dá a vida. O bom pastor, ele alimenta. O bom pastor, ele cuida. O bom pastor, ele guia. O bom pastor, ele não compete. E o mercenário? Oh, Jesus. O mercenário explora. O mercenário retém. O mercenário controla. O mercenário usa o medo. O mercenário usa o púlpito, sabe como? Como uma cerca elétrica. João 10, não é eu que digo não, mas é João 10. João 10, versículo de número 12. Já diz assim, ó, no 12, ó.
João 10, versículo 12. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo vindo e as deixa as ovelhas e foge, e o lobo as espalha e dispersa as ovelhas. O mercenário foge, sabe por quê? Porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. O mercenário, ele não ama as ovelhas, entenda isso. O mercenário, ele ama a posição, mas não as ovelhas. Quando a ovelha cresce, amadurece e começa a discernir, aí ele começa, a palavra é fraca, porque a ovelha cresceu. Presta atenção. Quando a ovelha cresce, amadurece, começa a discernir palavra fraca, manipulação, falta de alimento, repetição sem revelação, aí o mercenário, ele não melhora o pasto. O mercenário faz o quê? Ele aumenta as ameaças. Segura aí. Quando o pastor tem medo da visita, é porque o pasto está seco. O pasto está seco. Se o alimento do pasto é verde, a ovelha sai? A ovelha sai ou ela fica? Se o pasto está verde. A ovelha não é boba, ela reconhece palavra viva. A ovelha reconhece alimento fresco, a ovelha não é boba. A ovelha, ela sabe que tem unção genuína. A ovelha sabe que tem presença real, ela não é boba. Jeremias capítulo de número 3, versículo de número 15, a palavra já diz tudo. Dar-vos-ei pastores segundo o meu, que vos apacentem com conhecimento e inteligência. Pastores segundo o coração de Deus, eles não competem. Pastores segundo o coração de Deus, eles não perseguem. Pastores segundo o coração de Deus, ele não amaldiçoa quem sai. Se tu sair daqui, tu tá amaldiçoado. Tu foi chamado segundo o coração de Deus mesmo, pastor? Para amaldiçoar o que não é teu? Amaldiçoa quem sai? Vão manipular pessoas com revelações? Eles confiam que Deus sustenta aquilo que é verdadeiro. O pastor é de verdade. Ele sabe que a ovelha não é dele. E Deus sustenta o que é verdadeiro, pastor. Agora, quando chega o abuso espiritual, porque quando chega esse abuso é porque o altar já virou cativeiro. Entenda, abuso espiritual não começa com gritos. Não é com grito não. Começa com palavras doces, mas cheias de veneno. Presta atenção, pastor. Segura aí. Quer um exemplo de abuso? Deus mandou você ficar. Não sai não. Deus falou comigo e mandou tu ficar. Quem sair vai cair. Vai pro mundo. Olha aí, olha o abuso. Se sair, cai. Você vai perder sua unção se sair daqui, porque só aqui tem Deus, na outra não tem. Isso é espírito de rebeldia. Tu tá saindo rebelde, olha aí. Não é eu que digo não. Ezequiel, capítulo de número 34. Meu Jesus. Ezequiel. Ezequiel 34, versículo de número 4. As adoentadas não fortalecestes, nem curaste aquelas que estavam enfermas, nem ligaste aquela que estavam quebrada, nem trouxeste novamente aquela que havia se desgarrado, nem buscaste a que estava perdida, mas com força e com crueldade a dominaste. A fraca não fortaleceste, presta atenção, pastor. A doente não curaste, presta atenção, pastor. Mas dominaste sobre elas com rigor e dureza. Isso entristece o céu. Isso provoca juízo, pastor. Deus julga pastores que usam as ovelhas para se sustentar. No mesmo Ezequiel,
no 34, agora o versículo de número 2 diz assim, ó: Ó filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize a eles, assim diz o Senhor Deus aos pastores: ai dos pastores de Israel que se alimentam a si mesmos. Não deveriam os pastores apacentar as ovelhas? Uma pergunta: não deveriam os pastores apacentar as ovelhas? Deus, ele não ignora altares que viraram palcos de ego, igrejas que viraram empresas, ministérios que vivem de retenção emocional. Hebreus capítulo de número 13, versículo 17, não autoriza abuso. A autoridade bíblica serve. A autoridade bíblica serve, não escraviza. Viu, pastor? Viu, pastor? Hoje nós somos líder de uma igreja. Tem o meu pastor, que é o pastor Gabriel Renan. Lá não tem essa, não pode ir, porque se tu for, tu... Não, jamais. Porque a autoridade que o Senhor nos deu não é para escravizar ninguém. Não é para abusar ninguém. As ovelhas não são nossas, não é assim, pastor Gabriel? Porque nós estamos ali como servos, mordomos. Cristo está chamando suas ovelhas para a liberdade. João 10, não é eu que digo, mas está aqui, ó. João 10, oh glória, aleluia. Versículo, cadê o versículo, Jesus? Me ajuda. 27. O 27 diz assim, o 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Segura. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A ovelha madura discerne a voz de Cristo. Não vive de medo. Não são reféns de homens. Não. Elas crescem em graça e verdade. Onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 17. Então, aos pastores, voltem ao temor, cuidem, não prendam, alimentem, não ameacem, sirvam as ovelhas, não dominem ninguém. Tiago 3:1, meus irmãos, muito de vós não são mestres, sabendo que receberemos maior juízo. As ovelhas, Jesus é o pastor. Você não é propriedade humana, não. Deus não te chamou para viver com medo. Ele te guia em pastos verdejantes. Salmo 23, versículo 1 e versículo de número 2. Onde há palavra viva, a ovelha permanece. Onde há controle, Deus se retira. Onde há abuso, o céu se levanta. Porque as ovelhas têm dono e o nome do dono é Jesus. O dono é Jesus. Mas hoje nós estamos vendo um negócio muito mudado, né? Muito mudado. Há algo espiritualmente repugnante diante de Deus. Igreja com mentalidade de tribo, sabe? Rebanho com linguagem de gangue. Liderança que age como chefe de facção. Há umas frases bastante comuns contra esse tipo de coisa. Aqui é nós contra eles. É na igreja. Aqui nessa igreja aqui é nós contra o que está fora. Quem não é daqui não é nosso. Tá? Nossa cobertura espiritual é melhor. Vem para cá, porque o negócio aqui é... Quem sair daqui vai virar inimigo. Fala, meu Deus. Meu Jesus. Isso não é reino, não. Isso é uma seita disfarçada de igreja. Isso é uma seita disfarçada de igreja. Aí bota o nome bem grandão. Efésios capítulo 4, versículo 4 e 5. Se nós olharmos a estrutura da Bíblia, nós não estamos fugindo aqui da Bíblia, eu estou aqui. Da Bíblia, a Bíblia diz assim, que há um só corpo e um só Espírito.
um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Agora, o reino de Deus não é território fechado, não, irmão. Não é placa, não é CNPJ, não é denominação como identidade final. O negócio é aqui. Se não for aqui, não funciona. Espera lá. O reino é maior do que o seu púlpito, pastor. O reino de Deus, pastor, é maior que seu púlpito. Presta atenção. O pecado do pastor, que vai estar se torna ídolo de si mesmo. Tem algo gravíssimo a se tratar sobre esse assunto. É pouco tempo que eu tenho aqui, mas eu gostaria de que o meu Instagram, para mim fazer as lives ao vivo lá, eu preciso de 1.000 inscritos. Eu não tenho, que é um Instagram novo. Mas quando eu bater, essas lives eu faço lá. Depois eu salvo e faço nas duas transmissões. Tá entendendo? Tem algo gravíssimo a se falar sobre isso. Porque quando um pastor, ele não suporta ser confrontado, o negócio, tá entendendo? Ele não aceita que a ovelha cresça além dele. Tem pastor que eu conheço assim. Ah, tu não pode crescer mais do que eu, não. Aqui, se tu crescer mais do que eu, o negócio já... Não admite que Deus opera fora do seu ministério. Se sente ameaçado por outros pastores. Ele já caiu no pecado de Lúcifer. E qual foi o pecado de Lúcifer, igreja? Subirei, serei semelhante. Olha aí. Isaías 14, versículo 13 e 14. Princípio espiritual. O problema não é mais a ovelha, o problema é o ego ungido. Vaidade espiritual, narcisismo revestido de Bíblia. Todo pastor, entenda isso, todo pastor que centraliza tudo em si está construindo um trono que não é dele. Não é dele. Eu estou em duas linhas de transmissão. Quando o pastor tem mais ciúme do rebanho do que do temor de Deus, o zelo já nasce de temor. O zelo verdadeiro nasce do temor. O controle está nascendo do medo, porque Provérbios 29, versículo de número 25, o temor do homem arma laços. Pastor, ei pastor, ao pastor controlador, a você controlador, tem medo de perder dízimo, né? Tem medo de perder status, tem medo de perder influência, tem medo de ficar vazio. Então ele prende, sabe como? Cobertura, submissão, linguagem abusiva, autoridade, revelação. Epa, presta atenção. Mas autoridade sem caráter vira tirania espiritual. Deus, ele não unge donos de ovelhas, irmãos. Ele unge servos. Nunca vi. Vou ungir aqui um dono de uma ovelha. Não. Agora servos, Marcos 10, versículo 42 até o 45. Entre vós não será assim. Presta, depois tu lê lá. Jesus, ele foi claro. Por que não dizer claríssimo? Não no mundo. No mundo, líderes dominam. No reino, líderes servem. Quando um pastor, ele se sente. Quando um pastor, ele se sente mais do que Cristo, o negócio já... Quem perde pessoas em nome de Jesus não aprendeu com Jesus. Não aprendeu. Porque ele o ego dele está inflado, sabe? O juízo começa pela casa de Deus, irmãos. E pelo púlpito o negócio vai pegar. 1 Pedro 4,17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Ei, pastor, escute com temor. Deus não ignora abuso espiritual. Deus, ele não passa pano para manipulação. Deus, ele não se impressiona com multidões. Não.
Mateus capítulo 7, versículo de número 22 e versículo 23, Senhor, em teu nome, ó, em teu nome. Aí sabe qual é a resposta? Nunca vos conheci. Deixa eu dizer aqui uma verdade. É possível pregar certo, é possível, pastor, pregar certo e viver errado. É possível ter unção pública e podridão privada. Deus está levantando ovelhas com discernimento. Tá. Há algo acontecendo nesta geração. As ovelhas estão amadurecendo. Então, elas leem a Bíblia, discernem manipulação. Opa, pastor, o negócio vai estreitar para tu. Sentem quando o Espírito se retira. Vai pegar para tu, viu, pastor? Não vivem mais só do emocionalismo. É isso aqui, pastor. Hebreus 5,14. Os maduros têm os sentidos exercitados. Não é eu que falo, é Bíblia. É Hebreus 5,14. E o que acontece quando o rebanho amadurece, Jefferson? O pastor abusivo entra em crise. Aí começa a crise do bichinho, olha, porque ele só lidera criança espiritual. Pastores zelosos existem e Deus vai honrar esses pastores. Eu conheço muito, talvez tu conhece, eu tenho certeza, tu também. Então este sermão não é contra pastores fiéis. Não, Deus ele conhece. Os que choram pelas ovelhas, Deus conhece. Conhece. Os que oram pelas ovelhas, estão orando aí na madrugada, clamando ao Senhor. Os que preferem perder gente do que perder o Espírito, conhece. Os que apontam Cristo, não a si mesmo, Deus conhece. Jeremias 23:4, está lá na Bíblia. Não sou eu que digo, mas justamente por amor a esses, Deus confronta os picaretas. Para me dar aqui um aviso final aos pastores abusivos, eu não vou arrudear, sem arrudeios. Ouça isso. A ovelha não é tua. O púlpito não é teu. A igreja não é tua. A glória não é tua. O reino não é tua empresa. Não é tua empresa, rapaz. Romanos 14:12. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Presta atenção, pastor. Cada um de nós dará conta. Tu já prestou atenção nisso? De si mesmo a Deus. Deus vai pedir conta de cada lágrima manipulada, viu? De cada medo plantado. Cuidado, bichão. Tu não é o danadão, né? De cada ovelha ferida. Presta atenção, viu? Não vai por aqui não, pra tu ver um negócio. Ai, ai, ai. Deus, ele não confia ovelhas a donos. Confia a servos. Não confia a controladores, confia a pastores segundo o seu coração. Salmos de número 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor. Não é você não, pastor, é ele, viu? É ele. Então, se o alimento é verde, a ovelha sai ou a ovelha fica? Se há espírito, a permanência ou a desistência? Se há controle, Deus ele está se retirando. Ou ele fica, se tem controle? As ovelhas não são tribo, não são gangue, não são posse. As ovelhas são de Jesus. Amém? Oh, glória. Se você quiser, eu mando o link para ti. Eu vou colocar lá no meu status aqui nessa tela. Deixa eu me despedir aqui. Meus irmãos, a paz do Senhor, fiquem todos aí agraciados com essa mensagem. Estarei compartilhando aí em alguns grupos que eu participo e eu acredito que será de muita
edificação para a glória de Deus. Que o Senhor lhe abençoe. Fiquem todos com a paz. Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus vos abençoe. Receba esta mensagem, essa reflexão, estarei publicando lá no meu canal do YouTube, estarei colocando o link aí nas minhas redes sociais, lá no status, sobre isso que nós tratamos. Que Deus abençoe, fiquem todos com a paz.